Boa noite, meus amigos queridos. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Então, hoje eu gostaria de adentrar num tema muito importante: a dança das imagens em nossos relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos. Dentro de casa, com a mãe, com o pai, o relacionamento, com os filhos, com os irmãos, os primos, os tios, netos, sei lá, e toda a descendência múltipla. Relacionamento no trabalho, com o seu patrão, com o subalterno, em sua escola, no seu colégio, na sua faculdade. Como estão nossos relacionamentos com o seu guru, com o seu mestre espiritual, com as pessoas ditas comuns? Como nos relacionarmos? Viver significa estar em relação. Não existe vida sem relação. E negar isso, de certa forma, é negar a vida. Então precisamos entender o que é relacionamento, o que é a tal da dança das imagens em nossos relacionamentos, mis relacionamentos. Nesse processo da dança das imagens, que qualifica, que dá vida aos relacionamentos, a primeira é a imagem que eu tenho de você, ou de vocês. A segunda é que vocês têm de mim, ou você particularmente tem de mim. Entende os viés? Entende esse jogo acontecendo o tempo todo? Você, por exemplo, agora está me vendo, eu não posso lhe ver automaticamente. E aí você está criando em sua mente imagens sobre mim. A imagem que temos um dos outros, simultaneamente. Nossas vidas estão pautadas nesse alicerce. Isso é um fato. A esposa criou uma imagem do esposo e o esposo da esposa. É isso que está acontecendo. E nisso não há relacionamento. Você pode estar relacionado, mas não há relacionamento. É diferente. Relacionamento acontece quando as imagens não interferem. As imagens que sempre são o passado, o preconcebido, que tem uma sentença, um conceito definido, firmado. Esse centro formador de imagens está trabalhando, está atuando o tempo todo no piloto automático. Então a dança das imagens nos relacionamentos, ela cria sentenças, ela cria definições, ela cria automaticamente conceitos, divisões, preconceitos, sectarismos, autoisolamentos. É importante que você ouça e veja esse vídeo com atenção, ver o fato instantaneamente no insight. É isso que eu sugiro a cada um de vocês que nessa noite está vendo, assistindo esse vídeo. Ele não é um encontro formal necessariamente, não é um malabarismo de palavras, um encontro social, filosófico, espiritual, não. É um encontro factual, na lata, direto. Você pode ver isso agora, você pode perceber isso agora. Eu não posso vos ver agora, mas imagino quantas pessoas estão assistindo. Só não deixem entrar o pensamento, o background, o formador de imagens. Então, para entender esses formadores de imagens, precisamos entender o que é o eu, o que é o ego. Gosto de dar o exemplo da carteira de identidade ou a certidão de nascimento. Não é você o seu nome, a sua nacionalidade, a sua filiação, seu estado civil, sua sexualidade, seu gênero, enfim, seu qualquer coisa. Sua certidão de nascimento, tudo que ali está. Essa persona, esse personagem foi criado, erigido dentro de você. Quando
Quando eu digo vocês, estou falando de mim, de toda a humanidade, sem exceção. De cada um de nós, ditos seres humanos, talvez. Porque o eu, meu, minha, eu sou, eu não sou, eu gosto, eu não gosto, eu tenho, eu não tenho, eu prefiro, eu não prefiro, eu acho, eu não acho, eu penso, eu não penso. Observe que o agente eu está sempre ali. Esse impostor, essa entidade, que só pode sobreviver no fator tempo, através do pensamento. Você consegue ver o fato, agora, isentamente, que você é isso. Quer dizer, você é isso e não é isso. Mas, a priori, o fato é que nós somos isso. Não estou falando do plano espiritual, alma espiritual, estou falando do plano grosseiro. O nosso funcionar, a nossa realidade é essa. Isso é um fato, ponto sublimado. Ou não é? Vivemos assim, agimos assim, no piloto automático, por toda a nossa vida. Seja lá você tenha 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, estamos rodando em círculos em torno do nada, por todas as gerações, talvez por vidas, como falei. Não saímos desse samsara, o samsara do eu, do ego. Eu, você, os pronomes, os verbos, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Nossa vida é isso. Nós funcionamos assim, ainda que inconscientemente. Nós somos isso. E esse eu está formando imagens. Ele é, sinonimamente falando, as próprias imagens que temos, as imagens que eu edifiquei sobre mim, que eu criei sobre mim, do que eu sou, do que eu não sou, tudo, em relação a tudo e todas as coisas. E eu me relaciono com você, que tem também, assim, talvez opostamente, mas os mesmos paradoxos, os mesmos extremos. Eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E eu aqui digo a mesma maneira, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E o outro diz a mesma coisa, a outra diz, e a outra, e o outro. E os 8 bilhões de pessoas, aproximadamente, ou mais no momento, cada um no seu mundinho particular, onde o pensamento é o nosso Senhor, o nosso Deus, que só pode sobreviver dentro do fator tempo, o pensamento, e vice-versa. Esse pensamento criou imagens de mim. Eu tenho uma opinião formada sobre mim, sobre tudo e todas as coisas. Sobre você também, sobre você, esposa, e você, esposa, sobre mim, esposo. Sobre você, namorado ou namorada, sobre mim, e vice-versa. Pai, filho, filha, imagens, nomes, entram rótulos, palavras, símbolos, sentimentos de posse, domínio, tudo violência, tudo exploração desse factoide, desse fantoche que é o eu, que erigimos um dia em ilusão e o nutrimos pensando que ele tem existência real. Somos divisionistas, auto-isolados, separados, fragmentados, fracionários, ou não somos? Em relação ao nosso dinheiro, à nossa sexualidade, à nossa nacionalidade, à nossa política, o seu político predileto, o outro com o seu político predileto, partido A, B, C, direita, esquerda, centro, toda essa mentira, toda essa bobagem. A gente gosta disso, porque isso alimenta, as ilusões alimentam o sonho de existir, quando isso, na verdade, em última instância, é uma impossibilidade. O eu é uma ilusão, mas relativa, dentro desse mundo relativo. O mundo holográfico. O mundo da Matrix. Tudo parece ser, mas não é. O eu gera essas imagens, ele é o gerador de imagens. Assim vivemos. Chamamos isso de vida, de relacionamento. Mas, na verdade, estou generalizando, sim, mas não há relacionamento, não há amor. Isso é muito duro para cada um de nós admitir tal possibilidade. Que é destruir o castelo de ilusões na beira do mar, que a onda
vem, bate e derruba o castelo de ilusões. Na verdade, cada um está preocupado consigo mesmo, em si mesmo, pensando em como se dar bem, em como se aproveitar do outro, seja em qualquer tipo de relacionamento, porque os eus estão em movimento, o eu A com o eu B, com C, com D, com E, e assim vai. Os eus estão dançando, e esses eus estão gerando centros formadores de imagens. Então são essas imagens que estão nos nossos relacionamentos atuando. Não há relacionamento. Pode haver um contato, uma relação, talvez prazerosa, sexual, o clímax, mas não há relacionamento. Se relacionar não significa estar em relacionamento. Relacionamento é quando não tem um centro formador de imagens. Quando você está em contato direto com a outra pessoa, seja lá quem ela for e vice-versa. Isso é amor. Isso é amor. Isso é vida. Isso é espiritualidade. Isso é Deus. A espiritualidade, de certa forma, vivendo na relação entre os seres humanos. E por décadas, por gerações, vemos o homem se digladiando um contra o outro. Tudo por causa das imagens tribais, nacionalistas. Daí vem as guerras, fome, desavenças, contendas, explorações. Tudo em nome de um pseudo-Deus, que a gente não sabe o que é Deus. Um pseudo-amor estragado, um amor líquido. Então precisamos olhar para isso. Talvez nunca paramos para olhar para isso de fato. Como é que está seu relacionamento com o seu mestre espiritual? Relacionamento com você mesmo começa antes do relacionamento com o outro. Como é que está o relacionamento de você com você mesmo? Você está brigando com você mesmo? Você está fugindo de você mesmo? Para não querer encarar o fato, quem você é, o que você é de fato? Então é isso, meus amigos. Viver é estar em relação, em relacionamento, afetividade, amorosidade. O amor incondicional cura tudo, põe tudo no seu devido lugar. Como não sabemos o que é Deus e o que é o amor em sua real natureza, estamos rodando em círculos dentro do samsara, nesse mundo material temporário, por vidas. Olhamos para o mundo, como o mundo está. Porque não será porque os relacionamentos estão errados, equivocados, estão baseados nas imagens, daí o nacionalismo, a divisão sexual entre as pessoas, que é uma ilusão, gravíssimo, ponto extremo, divisão familiar entre as pessoas, quando só existe uma família universal, uma só sexualidade universal, uma só pessoa universal, um só cérebro universal, a consciência crística universal. Entende você? Então, sendo assim, podemos nos relacionar a partir desse exato instante. Eu e você e eu, nós, todas as pessoas do planeta, elas podem se relacionar sem esse centro formador de imagens. Isso não quer dizer que você vire uma alface, uma planta, incognitivo, acéfalo. Não! Mas que você esteja vivendo em outro patamar de consciência, em outro nível de consciência. A consciência humana em primeiro lugar, mais um pouquinho adiante a consciência espiritual, como o summum bonum de todo esse relacionamento. Com que visão você se relaciona com o outro? Com que olhar você olha para o outro? Como você fala com as pessoas? Observe e veja como as imagens estão atuando o tempo todo, ininterruptamente, e elas são a causa de todo o sofrimento humano, de toda contenda, toda divisão, todo o auto-isolamento, de toda a violência, todas as guerras. A pergunta final é: podemos viver uma vida não baseado na dança das imagens, que é o passado, mas vivermos no presente
no presente ativo o tempo todo, ou seja, fora do tempo, atemporal. O pensamento condicionado não interferindo, portanto não há medo, não há separação. Isso só é possível com o fim do passado, com o fim das imagens, para tocar a tua mente e o teu coração, um novo renascimento em Cristo, uma nova criatura em Cristo, um novo amor crístico. Viver sem ter a imagem preconcebida, definida, sexualmente dos outros, nacionalmente dos outros. Você consegue? A gente diz que consegue, mas a gente sabe que qualquer desafio vai tudo para fora, a sujeira do coração, as contaminações materiais que estão impregnadas nos nossos 5 sentidos materiais, em nossos olhos, nosso falar, nosso pensar, nosso agir, nosso ouvir. Está tudo impregnado de imagens. Isso são imagens, as danças das imagens, preconcebidas, pré-estabelecidas, pré-definidas, pré-sentenciadas. E isso nega o relacionamento, nega o amor incondicional e inefável, nega a vida, nega Cristo, nega a divindade, nega o Senhor Supremo. Fiquem bem. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. A paz.